Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula na programação de quinta e hoje nós vamos falar dos operadores matemáticos e operadores lógicos. Vamos ver aqui um pouquinho deles, vamos seguir aí porque hoje tem muita coisa bacana para a gente aprender para quem não sabe nada e para quem sabe, de repente vai pegar um detalhe técnico aí. Vamos lá, vamos seguir aí para o nosso Visual Studio Code. Seguindo aqui com a nossa aula, nós temos aqui o nosso console log, que é aquela que nós aprendemos na última aula, né, que é o comando que faz que escreva algo lá na tela, na nossa saída do nosso programa. E eu vou começar aqui utilizando variáveis, tá? Eu vou pegar variáveis, são valores que elas podem modificar durante a execução de um programa. E todo programa que a gente utiliza, ele vai fazendo linha a linha. Por exemplo, eu estou utilizando minha linha número 1, mas eu posso utilizar 2, 3, 4, e o programa, o computador, ele sempre lê o comando sequencialmente. Ele sempre vai ler a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Pode ser que ele leia a primeira, a segunda, depois volte para a primeira, mas você tem que dar a ordem para ele fazer isso, o que a gente não vai fazer nesse momento, a gente vai fazer nas próximas aulas. Então eu vou criar aqui uma variável com o valor de x, tá? E eu quero que essa variável receba um número, tá? Então eu vou colocar aqui como exemplo o número 5, tá? Então a minha variável recebeu o valor 5. Vou criar uma outra variável aqui através do comando let e eu quero que ele receba 7, por exemplo, tá? Então eu tenho uma variável que eu criei, chamei de x, ela está recebendo 5. Tem uma outra variável com o nome de y e ela está recebendo 7. Nesse momento eu estou falando que a variável é o espaço que ela vai ter dentro da memória e quando eu coloco que ela está recebendo 5, ele entende automaticamente que é um número. E toda vez que eu coloco o 7, ele sabe também que é um número, sabe que é um número inteiro. Se você quiser trabalhar com números reais, você vai ter que colocar 5.4, por exemplo. O ponto é porque o sistema de programação não é utilizado o sistema que a gente está acostumado aqui com vírgula, né, com as casas decimais. O sistema é o padrão americano. Nós temos aqui então, eu vou manter o 5, tá? E o 7. Aí você fala assim, poxa, mas eu queria criar uma variável para armazenar o nome de alguém. Então eu posso colocar aqui o nome e o sobrenome de uma pessoa. Toda vez que você for declarar uma variável que ela for um texto, você tem que colocar o valor entre aspas. Então eu tenho 5. Se eu colocasse o 5 entre aspas, o computador entende que esse 5 ele é um texto, tá? Mas o meu objetivo por enquanto é trabalhar apenas com números, então vamos seguir aqui. Vou criar aqui uma outra variável chamada resultado, tá? O ideal é que a gente sempre facilite, diminua o nome da nossa variável, mas de um jeito que você entenda. Então cada programador tem a sua maneira de criar a sua variável. E eu coloquei aqui que o resultado ele está valendo 0, tá bom? Então se eu colocar aqui console.log e colocar resultado agora, e eu mandar salvar primeiro, né, tem que ficar o xzinho aqui, e vou apertar aqui o triângulo, salvei com Ctrl S, tá? Ele coloca lá o resultado, a variável resultado, ele escreveu que resultado vale 0. Reparem que na aula passada eu coloquei o Olá Mundo entre aspas, porque ele entende que é um texto. Então, se eu salvar aqui agora e executar, ao invés de aparecer 0, ele vai escrever resultado, tá? Só fechar isso daqui. Então, vamos seguir aqui. Vou tirar minhas aspas e, por enquanto, o meu resultado é 0. Mas se eu chegar no resultado aqui e falar, eu não quero que ele receba 0, quero que ele receba o valor da variável x mais o valor da variável y. E mandar ele executar, aqui eu vou salvar, usei o Ctrl S, executei, ele colocou lá, ó, resultado ele colocou 12. Aí você fala, poxa, mas eu queria um texto também. Vou botar aqui resposta, vou dar um espaço aqui, tá? Salvei, executei, ele colocou lá resposta, que foi o texto que eu coloquei entre aspas, mais o valor da variável resultado. Tá? Então, por enquanto, ele está sonando. 5 mais 7, todo mundo sabe que é 12. Vou colocar aqui menos. Então, 5, que é o valor de x, menos y, ele tem que dar menos 2. Então, salvei, executei. Quando eu visualizar aqui, ó, resposta, menos 2. Se eu quiser multiplicar, na informática, a gente multiplica com asterisco. Então, 5 vezes 7, a variável resultado está recebendo 35, e ele vai escrever resposta 35.
salvei já, né? Vou executar. 35. E a divisão, ele é feito com barra. Então, 5 dividido por 7 vai dar um número bem estranho aqui, mas só para a gente entender que realmente tem esse valor aqui, a gente faz a nossa divisão. Existem outros operadores matemáticos, mas os básicos, as 4 operações básicas estão aí. Eu gosto muito de trabalhar com os alunos também utilizando o módulo, tá? Que é o sinalzinho de porcentagem. O módulo, ele vai fazer o seguinte, é como se fosse, se eu estivesse fazendo uma divisão. Quanto que é 5 dividido por 7? Ele vai dar 0 e o resto da minha divisão é 5. Então ele pegou o resto da divisão e escreveu. Então vamos pegar um número que seja mais fácil aqui. Por exemplo, 5 mesmo, 2. Por exemplo, 5 dividido por 2, ele vai dar 2 e o resto do meu resultado é 1. Então ele vai escrever um 1 ali. Tá? Então, só para a gente entender, ele colocou 1. Vamos lá, vamos apelar aqui para o pente, tá? Eu tenho então 5 dividido por 2, ele vai ser 2 e o resto vai ser 1. Acho que aqui a gente já consegue visualizar um pouquinho melhor. Se eu tivesse lá 10 e o módulo 4, por exemplo, 10 dividido por 4, ele vai dar 2, a gente vai ignorar o valor que está aqui e o resto vai ser 2. Então, o resultado vai ser 2 nesse caso aqui. Não porque é esse valor aqui, mas esse daqui. Vou aproveitar mais um aqui. 7 dividido por 5. Ele vai ser 1 e o resto também é 2. Então ele vai pegar esse resultado que está aqui no círculo e vai ignorar o outro. Vamos fazer 7 e 5 lá para a gente testar? Vou botar aqui 7. Opa, 7 não, né? Tem que botar o valor lá. Vou botar aqui 7 e colocar 5. Né? Ele tem que dar 2 como resposta. Salvei. Executei, a resposta deu 2. Tá? Então, esses são os operadores matemáticos. Os operadores lógicos, nós vamos utilizar de uma forma um pouco diferente aqui. Por exemplo, eu quero comparar para ver se um valor é igual ao outro. Ele vai sempre me dar o resultado de verdadeiro ou falso. Então, vou colocar aqui, ó. O x é igual a y. Toda vez que você utiliza dois iguais, significa que ele está comparando um valor com outro. E a resposta sempre, nesse caso aqui, vai ser verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. 5 é igual a y? Nesse caso, eles são diferentes. Então, a resposta vai ser falso. Vou salvar aqui. Vou executar. Ele colocou lá a resposta false. Né? E se eles fossem iguais, ele me daria verdadeiro. Só que ele vai escrever em inglês, vai escrever true. Ó, colocou lá que os dois são iguais. Então, toda vez que você utilizar o sinal de igual a igual, é que ele está comparando para verificar se eles são iguais. Vou botar um valor aqui que seja diferente. E se os dois iguais, ele representa que está comparando um com o outro, está verificando se eles são iguais, eu vou colocar um sinal de diferente aqui também. Então, vamos trabalhar aqui com diferente. O 7 é diferente do 3? Sim. Então, ele vai me dar agora a resposta como verdadeiro. Então, vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Se eu coloco os dois valores iguais e pergunto, eles são diferentes? Agora ele vai me dar a opção falso, porque na verdade eles são iguais, eles não são diferentes, tá? Então, toda vez que eu utilizar dois iguais, eu estou comparando se eles são iguais. Se eu utilizar a exclamação igual, é porque ele é diferente. E eu posso utilizar também o sinal de maior, né? 7 é maior do que 7? Na verdade não é, que o 7 é igual, então ele vai me dar falso aqui também. Agora eu vou colocar um valor aqui maior no x, por exemplo, o 10 é maior do que 7? Verdadeiro, o 10 é maior do que 7. E existe também o maior igual, né? Posso comparar se ele é maior e se ele é igual ao mesmo tempo. O 10 é maior ou igual a 7? Verdadeiro. Então, quando eu executar aqui, me colocou como verdadeiro. Se aqui fosse 70, o 10 não é maior nem igual a 70, que o y agora vale 70. Então, ele vai me dar falso. Né? Agora, para a gente fechar, além do sinal de maior, nós temos o sinal de menor também. Só lembrando que o sinal de maior ou o sinal de menor, ele tem que vir antes do igual. Está parecendo uma setinha, mas é assim mesmo. O x, que é 10, ele é menor ou igual a y. Nesse caso aqui, ele vai fazer só essa parte que está aqui. Posso botar até entre parênteses aqui também, tá? Então, esse valor aqui, o 10, é menor ou igual a 70? Verdadeiro. Então, quando ele executar, deu verdadeiro. E eu posso colocar aqui também, agora vou modificar,
100 agora, ele é menor do que 70? Não, ele é falso. Ele vai escrever aqui. Então, assim, o que eu passei na aula de vocês hoje, a parte de operadores, é a parte simples, é a parte mais básica, é o que a gente tem que saber sobre variáveis, sobre operadores. Claro que existem mais operadores matemáticos, existe mais operadores lógicos, mas o básico para a gente começar aqui a nossa aula vai ser esse. E toda vez que a gente precisar de algum outro, eu vou passando para vocês também, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.